última conferência, professora Daniele Anne Pamplona, que dispensa quase, né, as apresentações. Aqui todos vocês conhecem o privilégio de ter a professora Daniele como professora da casa, mas eu vou fazer a apresentação também do currículo. A professora é professora titular da pós-graduação da Universidade aqui da PUC do Paraná, orientadora de estágio pós-doutoral, doutorado e mestrado, doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência profissional na atuação junto à organização não governamental, escritório de advocacia, e atua na área de administração empresarial, do ponto de vista da atuação da iniciativa privada, e é a coordenadora da Clínica aqui de Direitos Humanos e faz um trabalho excepcional. Na verdade, é um privilégio ter a Clínica de Direitos Humanos da PUC do Paraná tão perto da Federal do Paraná. Eu gostaria de dizer que foi um privilégio também poder coordenar esse evento com a professora Daniele, é a pessoa mais easygoing que eu já conhecia. Assim, foi muito fácil a gente pensar as questões, pensar a programação do ponto de vista científico, da organização. Então, acho que isso aí é fundamental para esse trabalho colaborativo, assim. Foi uma relação muito paritária das escolhas, enfim. Então, acho que agradeço toda a parceria também, né, e nos receber aqui nesse evento. Espero que, a partir desse segundo fórum, a Universidade Federal do Paraná e a PUC se aproximem cada vez mais. Acho que a gente tem muito a aprender com as experiências da PUC, da Clínica de Direitos Humanos, e com a experiência da professora Daniele. Então, eu passo de imediato a palavra à professora. Obrigada, Thaís. Eu agradeço as suas palavras. Quero dizer de novo, né, que quem tem a agradecer por toda a organização do evento sou eu. Afinal de contas, você tomou a frente do evento e ficou tudo tão bom mesmo, né? Muito melhor, com certeza, do que ter ficado se eu tivesse feito sozinha, por exemplo. Então, assim, claro que o apoio mútuo é bem importante. E é bem bacana a gente poder se encontrar assim, porque de verdade mesmo a gente está na mesma cidade. Mas eu não sei se os outros professores que estão aqui concordariam comigo. Às vezes a gente está na mesma cidade e é tão difícil, né, de se encontrar e de ter esse tempo de conversar e ver o quanto a gente tem em comum. Então a gente aqui também vai ficar muito contente se a gente conseguir aproximar cada vez mais e desenvolver outras parcerias. Bom, eu queria começar falando um pouquinho a respeito da nossa clínica. Nós nascemos a partir de algumas conversas que nós tínhamos já lá no final do ano de 2014 com a professora Flávia Piovesan, que hoje está licenciada aqui da casa, mas na época estava aqui. Então, lá no final de 2015, efetivamente, foi que a gente bateu o martelo e falamos assim, ó, tá na hora, é o momento da gente fazer a criação da clínica. Ela surgiu de uma identificação de que o curso de Direito precisava fornecer aos alunos, a gente sentia essa demanda e a gente precisava fornecer aos alunos uma maneira diferente de aprender direitos, e em especial direitos humanos, porque afinal de contas, mesmo na grade, eles não apareciam de uma maneira adequada. Então ela foi criada, e ela foi criada no programa de pós-graduação. Então a clínica, ela está alocada hoje dentro do programa de pós. O que, por um lado, me parece que tem sido muito bom, porque tem permitido, evidentemente, o desenvolvimento de pesquisa, porque nós temos conseguido envolver não só os alunos de graduação, mas também os alunos de pós-graduação, os alunos do mestrado, do doutorado. Temos alunos que estão na pós-graduação e são professores. Então, eles também têm feito parte, não só para pesquisa, mas também no auxílio de projetos. Nós aqui enfrentamos algumas mesmas dificuldades, né? Nós, apesar de termos criado a clínica de maneira oficial perante o PGD, perante a Escola de Direito, não há alocação de horas também para os professores. Nós nascemos de maneira totalmente voluntária, tanto para professor quanto para aluno. Já evoluímos um pouquinho, porque hoje os alunos que participam da clínica, a eles nós atribuímos horas de atividade, o que é muito importante, isso na graduação. Para a pós-graduação, os nossos alunos, nós também
fizemos algumas alterações aqui das atividades que eles têm que cumprir. Então, além de horas, atividades, eles vai sendo atribuído pontos, que é o que eles precisam, de acordo com o que efetivamente eles estão fazendo aqui dentro. Então, tem uma aluna agora que fechou um convênio para a clínica, né? Ela estava à frente desse convênio, ela é doutoranda. Então, ela ganha uma pontuação por conta de... Existe essa rubrica, fechamento de convênios para o PPGD. Mas nós estamos aí na expectativa, inclusive estávamos bastante contentes, né, de poder estar conversando com vocês essa semana, porque a gente está na expectativa de fazer alguma alteração na maneira de ingresso dos alunos, porque até então a gente faz assim, o aluno me procura no corredor e fala, ai professora, como é que é a clínica, eu queria participar, e aí eu explico assim, mais ou menos, tem isso, isso, isso que a clínica faz, o que você quer fazer? Eu gosto disso. Então vem. E aí o vem é o quê? Vem para um grupo de WhatsApp, né? É o celular do professor que está ali. E vamos chamar você para uma reunião. E daí vem para a reunião, se integra e é assim que a gente tem feito. Mas, é claro, a gente gostaria que as coisas fossem um pouquinho mais organizadas. E aí eu coloco a culpa totalmente em mim, porque as minhas colegas que me ajudam na clínica, elas com certeza são mais organizadas do que eu, mas eu tenho alguma dificuldade, também não dá, né, pra gente querer resolver absolutamente tudo, e vocês vão ver que o tanto de atividade que a gente faz também não é pouco. O que a gente faz? Bom, primeiro pesquisa. A pesquisa ela tem se concentrado em imigrantes e traficados, em uma linha, em outra linha, em responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. Então, a gente tem feito uma pesquisa bem forte nisso, com publicações, inclusive de graduandos, o que não é também muito fácil, né, no nosso contexto brasileiro. Mas eu tenho muita sorte de trabalhar com um grupo de alunos da graduação muito bacana e que são bastante empenhados, abraçaram a causa, interessados no tema, então o estudo vai facilitando. O que mais nós fazemos? Nós temos um atendimento que é feito para migrantes. Esse atendimento, ele começou dentro de um projeto que é um projeto que existe até hoje lá na Federal, né, que está à frente do professor Gediel. Ele começou com a professora Daniele lá na Federal. E aí o professor Gediel um dia disse para mim, poxa Daniele, você está lá na PUC? A PUC na época tinha o campus de São José dos Pinhais. Daí ele falou assim, por que você não faz? São José dos Pinhais tem bastante, na época eram bastante haitianos, vocês também podem auxiliar lá. E aí eu levei o projeto para o NPJ lá de São José dos Pinhais. Bom, vocês sabem, né, a PUC já não tem mais aquele campus lá, nós trouxemos o projeto para cá, fizemos um convênio com ONG que fazia o acolhimento dessas pessoas, trabalhamos ali 2 semestres com essa ONG e hoje nós estamos finalizando um atendimento que a gente faz aqui do lado do Portão 3, nessa igrejinha que tem aqui do lado, porque existe aqui na nossa comunidade um número também grande de imigrantes, especialmente haitianos. Paralelamente a isso, a esse atendimento, nós sentimos que a gente mesmo tinha muita dúvida, né? Como é que a gente vai fazer, para quem que a gente vai perguntar, como é que a gente se capacita. Então, nós aproveitamos que aqui dentro do PPGD nós temos um doutorando que é corregedor da Polícia Federal e fizemos um convênio com a Polícia Federal. Então, os nossos alunos tiveram a oportunidade de, no ano passado, irem à Polícia Federal, iam lá 2 vezes por semana, para dentro do balcão, aprenderam muito, né? Absolutamente todas as regras pequenininhas, aquelas que a gente não consegue encontrar na internet, elas acabaram conhecendo por conta desse atendimento que faziam lá. Então, isso hoje a gente agregou, né, a clínica para justamente poder levar esse atendimento para outros locais. A gente também trabalha em peças de amicus curiae e de observações escritas. Então, a gente já fez para a Corte Interamericana, no caso da Colômbia, que é no caso relacionado ao meio ambiente, no caso da Costa Rica, que era direitos de transgêneros, fizemos para o STJ, numa questão de garantia de interpretação para a população indígena em casos criminais. Como que é feito isso? Olha, basicamente é feito porque um aluno se interessou pelo tema, viu que tem, chegou para mim ou para outro professor e falou, olha, eu gostaria de fazer.
Ou então porque eu sei que o tema está lá e daí coloco na minha rede, né, de WhatsApp, vou falando com os alunos que eu conheço que estão na clínica e digo, ó, tem interesse em fazer? Surge sempre do aluno. Nunca é uma coisa imposta por nenhum professor que está trabalhando na clínica. Então, o professor Flúvio, ele está lá, ele acompanhou o pessoal lá da Polícia Federal, mas ele, nunca surgiu dele essa possibilidade. A gente também teve a oportunidade de participar, de auxiliar nesse pedido que foi feito de audiência à comissão, feito pela rede amazônica. Então, a gente tem mobilizado, na verdade, os alunos porque aí eles têm que sentar, têm que estudar o tema, quer dizer, existe toda, né, uma preparação para você poder escrever, que seja ali um parágrafo de 5 linhas a respeito disso, porque é um conhecimento que na graduação a gente não tem. Essa que é a verdade. Então, a gente tem que começar sempre do zero para fazer qualquer uma dessas atividades. Ou então, memorandos informativos, por exemplo, para o nosso tribunal aqui. Então, no caso em que estava se discutindo a descriminalização do desacato, então houve uma decisão no STJ e a gente entendeu por bem fazer um memorando e enviar aqui para o TJ, para as câmaras criminais, para ver se causa algum impacto, né, e a gente consegue fazer alguma diferença também nisso. E, por fim, nós também temos dentro da clínica a preparação para a participação nos MUTs, nessas competições que simulam Corte Interamericana e também nas competições que simulam a ONU. Então, nós temos aí 4 ou 5 competições que a gente tem participado e, a partir desse ano, a gente tem uma proximidade com o UNEAD, que é um grupo de pesquisa que tem dentro aqui da PUC, que é o grupo de pesquisa mais antigo da PUC. A gente tem estabelecido com eles alguma parceria para a gente poder, então, juntar os nossos alunos e encaminhá-los também para a competição do TPI. Bom, como é que a gente faz tudo isso? É claro que eu não consigo fazer sozinha. Então, assim, eu tenho auxílio. Tenho outros professores que trabalham comigo. A professora da casa mesmo é a professora Amélia, que inclusive está aqui, que tem auxiliado bastante, é uma parceira muito bacana para a gente conseguir tocar aí a clínica, mas tem também esses doutorandos que são professores aqui ou fora, como tem a Ana Luísa, que também está aqui, tem a Daniela, que também tem feito trabalho junto com migrantes, tem o professor Flúvio, como eu falei para vocês, então a gente vai, na verdade, se dividindo. E eu também tenho contado com auxílio externo, porque a gente tem ex-alunos que têm interesse na clínica e ou participaram da clínica ou acabaram se agregando depois, que já saíram da PUC, e têm ficado, graças a Deus, né, que ficam porque também ajudam com a experiência que têm. Então tem o Adrian, que com certeza alguns aqui conhecem, tem a Maria Júlia também, que já saiu da PUC, mas tem acompanhado a gente na questão dos migrantes. Tudo isso, então, como eu falei para vocês, é muito pela demanda dos alunos. E eu gosto de fazer uma distinção que é a seguinte: eu tenho buscado muito, tenho procurado ler e estudar a respeito da tal da metodologia clínica e o que é isso, porque em especial aqui na PUC a gente precisa fazer uma distinção, porque a PUC ganhou há 2 anos atrás um financiamento gigantesco do FINEP. E esse financiamento foi só para fazer metodologias ativas. Então, o que a PUC criou há 2 anos atrás? Ela criou um edital onde ela buscou professores que estavam com vontade de aprender o que seriam essas metodologias ativas. E ela tem, então, repetido esse edital e tentado fazer com que os professores... Tentado não, na verdade ela não está tentando fazer com que os professores... Ela está ensinando os professores estão assumindo o compromisso de trazer para a sala de aula a metodologia ativa. E, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está passando por uma grande alteração no nosso próprio projeto político-pedagógico, no sentido de fazer com que todas as disciplinas passem a ser vistas por meio de competências. Então, assim, o que eu quero que aquele aluno aprenda a partir dessa disciplina? E isso faz uma alteração gigantesca na maneira com que a gente ensina. Então, metodologia ativa mesmo, ela vai acontecer em qualquer disciplina. Não vai ser algo que vai existir dentro da PUC somente na clínica de direitos humanos. Então, assim, a busca
assim, a minha maior, né, angústia, inclusive quando eu venho aqui para o fórum para poder escutar os colegas, é saber assim, no que é que a gente vai se distinguir exatamente, inclusive quando as metodologias ativas estarão dentro de sala de aula, como já estão dentro de sala de aula aqui na PUC, pelo menos. Mas, claro, né, essa manhã a gente separou para falar de redes e quero dizer que muito pouco ficou para eu falar depois de todos os que me precederam. Mas eu acho que é preciso que, como a gente vai continuar ainda essa discussão, até porque a ideia é justamente saber se estamos no momento de ampliar a rede que já existe ou de criar uma outra rede, se é rede que vai ser criada, eu acho que a gente precisaria pelo menos estabelecer alguns passos para a gente discutir. E aí eu gostaria de dar a minha pequena contribuição para aquilo que a gente ainda vai fazer. Eu acho assim, a primeira coisa é estabelecer efetivamente quais são os objetivos da rede. Ou, não vou chamar de rede nesse primeiro momento, eu vou chamar desse coletivo, tá? Para a gente desvincular o nome. Mas podia ser dessa reunião de clínicas. E aqui, ontem a gente já discutiu isso, mas hoje especialmente, os professores já deram algumas razões para os quais a gente deveria pensar em trabalhar em conjunto, a força que a gente tem, existem determinados casos que a gente não quer mesmo fazer sozinho. Né? Juntos a gente vai ter muito mais força, tem uma questão política para isso, para ter um fórum de discussão, que não é só o fórum, o nome que a gente deu a esse encontro, mas para ter um contato mais próximo, quando a gente precisa tirar uma dúvida, quando a gente precisa esclarecer alguma coisa que a gente está aqui fazendo, né? Não sei se é o correto, não sei se alguém tem uma outra experiência, já fez isso, já não deu certo, podem compartilhar, para compartilhar, então, as informações sobre esses desafios, mas também sobre as estratégias, porque, afinal de contas, as clínicas, elas nascem porque a gente quer dar alguma contribuição. Quer dizer, elas nascem por conta do fato de que o professor que criou, ele está dizendo assim, olha, a gente precisa de alguma maneira concretizar direitos humanos e não está dando certo o que tem sido feito até agora. Então, assim, se outros já caminharam mais tempo, têm outras experiências e têm estratégias que são mais eficientes, por que não dividi-las? Mas também por conta dessas oficinas de treinamento, que eu acho que elas são essenciais. Bom, aí o que eu tinha feito? Eu tinha procurado alguns objetivos que a gente poderia estabelecer aqui para nós. Então, em primeiro lugar, eu acho que avançar na visibilidade, deixar com que todas as clínicas sejam mais visíveis. Afinal de contas, penso aqui, é a Daniele falando, né? Não sei o que os meus colegas pensam, mas eu penso que amanhã seria o ideal seria a gente pensar numa mudança efetivamente de estrutura de ensino, de educação jurídica, né? Para que as clínicas estivessem ali inseridas. E na minha cabeça eu tenho uma separação muito clara entre o que é a clínica jurídica e o que é um NPJ, por exemplo. Então eu não sei até se não seria o caso da convivência dos dois. Mas também para o reconhecimento, né, pelas instituições públicas dessas clínicas, para facilitar a formação de outros professores. Então, assim, às vezes eu até vejo que tem um professor que ele quer participar, mas, assim, a gente não sabe de onde começar. Eu também não sabia. Eu precisei me informar, eu conversei com a Fernanda, eu conversei, na época eu estava num pós-doc fora do Brasil, conversei com os professores das clínicas de lá. Então, quer dizer, a gente tem que se informar. E se a gente tem uma rede que possa facilitar essa formação, é muito melhor do que cada vez eu ter de sentar com o professor e ter de falar do zero, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, como a gente gostaria de fazer. Quer dizer, não sei, amanhã pensar, se fosse assim, um documento que a gente pudesse dar para o professor ler, para ele saber o básico, né, para começar. Mas eu acho também importante que esse conjunto ele consiga criar, desenvolver e fomentar uma base de dados das produções. E isso foi tocado aqui por alguém, esse assunto, mas eu acho que a gente também precisa conversar até que ponto isso tudo ficará público efetivamente.
né? Existe uma questão do que se produz e do quanto se produz. Eu participo de outras redes que não têm absolutamente nada a ver com redes de clínicas, mas a gente já pensou e foi criado, inclusive, um banco de dados e alguns dos dados eles têm acesso restrito a participantes. Então, é algo que a gente pode pensar se isso for um problema, né, a ser colocado, mas para a gente conseguir manter um repositório que seja, né, um público também, um repositório de material sobre o tema. Eu acho assim, se a gente define para que a gente quer ter uma rede, a partir daí a gente estabelece quais serão as atividades. E quando eu tenho um rol de atividades, aí eu consigo saber o tamanho do trabalho que a gente vai ter para poder estabelecer, olha, a gente vai precisar de alguém coordenando, a gente vai precisar de alguém ajudando, para a gente distribuir as funções no tempo. Então, assim, eu acho que primeiro os objetivos, né? Primeiro pensar para que a gente quer, estabelecer os objetivos, aí estabelecer as atividades, fazer a distribuição de tarefas, até porque todos nós concordamos aqui que as nossas clínicas elas são bastante pessoais, não é? Então, assim, a gente precisa também saber, às vezes eu tenho um pouco mais de tempo do que um outro professor, né? Talvez alguém não tenha condição de assumir absolutamente mais nada, não vai conseguir fazer um e-mail por mês, um e-mail por semana, um e-mail a cada 15 dias para contribuir com esse grupo. Então, a gente também precisa se respeitar, porque a gente também partilha do desafio, que é o fato de que ninguém tem horas para isso. Isso tudo é uma atividade voluntária. Então, isso tudo vai aumentando, né, no rol de dificuldades. E aí, por fim, eu acho que se a gente tiver claro quais são os objetivos, para que a gente quer a rede, a gente pode estabelecer se a gente está falando de clínicas jurídicas em geral ou se nós estamos falando de clínicas de direitos humanos, que eu acho que esse também é um outro tópico que a gente precisa conversar. Minha primeira impressão é que a gente existe algo, né, que a gente vai conseguir tirar algo que é comum a todos nós nas clínicas e que a gente poderia fazer uma junção de todas elas, independentemente se fossem clínicas nomeadas ou não de direitos humanos. Mas eu acho que isso também é um ponto que a gente vai precisar definir. Eu penso que a lista que o professor Martin trouxe dos desafios é algo que a gente vai precisar enfrentar, porque a lista dele está extremamente objetiva e, apesar de objetiva, eu acho que ela cobriu tudo aquilo que a gente já tinha mais ou menos pensado, né, e que os outros professores já tinham falado. Acho que o que eu lembrei de um texto que eu li do professor Frank Bloch. Ele tem um livro que chama The Global Clinical Movement. E ele fala assim que a gente precisa mudar o foco de clínica não é mais a legal education. O foco da clínica é a justice education. Então, assim, penso que de tudo que eu ouvi nesse encontro, eu acho que isso nos une, né? É essa educação para a justiça, né? Não é algo mais amplo, é algo que está preocupado com outros valores, além daqueles que normalmente a gente ensina, a gente passa para os alunos numa escola de direito. Então, assim, eu acho que a gente tem problemas comuns, e isso está bem evidente para todos nós, e eu acho que depois de tudo que foi dito aqui hoje, essa seria a minha pequena contribuição de como é que a gente poderia encaminhar uma conversa, se for o caso da gente pensar efetivamente em fazer uma junção de todos nós, né, atrás de alguns objetivos em comum, certo? Eu gostaria novamente de agradecer a todos os professores que estiveram aqui conosco, dizer que foi um prazer muito grande, a PUC fica muito contente de poder ter, né, contato com cada um de vocês, e agradecer novamente a professora Thaisa pela coordenação. Muito obrigada.